Quer ver 2 motivos para você ler Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta a esse espaço do conhecimento para você que quer se tornar um leitor e uma leitora melhor. Se você não me conhece e se é a primeira vez que você está me vendo aqui, meu nome é Gil Rosas, criadora desse canal. Toda terça e sexta tem vídeo aqui no canal para você se tornar um leitor e uma leitora melhor. E peço para tu que se inscreva nesse canal aqui para tu receber conteúdos de indicações de livros e também algumas técnicas para você melhorar sua leitura. Feita a introdução, bora pro vídeo. Antes de dar os 2 motivos, eu quero te mostrar aqui o contexto dessa obra literária e também quem foi o autor. Como um clássico dele, C.S. Lewis, ele foi um autor, primeiramente não, né, mas ele foi um universitário cristão e além disso ele era um teólogo, um ensaísta, um romancista, um autor de livros, um poeta. C.S. Lewis era tudo isso, eu só quero passar na Universidade Federal do meu estado. E é isso. Bom, ele nasceu lá em Belfast, eu acho que é assim que se chama, uma cidade na Irlanda. Eu fiquei impressionada porque todos os autores e escritores toda vez são lá da América, né, da América do Norte. Como eu falei, ele era um professor universitário. Durante a sua vida, aos 15 anos, ele se converteu ao ateísmo. Teve o seu momento de estudo de ocultismo. Bom, durante todo esse tempo aí, ele foi para a universidade e muito influenciado pelos seus amigos Tolkien e Chesterton, que inclusive Chesterton tem um livro dele aqui. Vou botar aqui no card para você conferir lá depois o que podemos aprender com G.K. Chesterton. É um livro muito interessante, então vale a pena conhecer esse livro. E aos 31 anos ele se converteu ao cristianismo. Então aí ele passou a estudar o cristianismo e também começou a defender a sua fé cristã através das suas escritas. E você já deve ter ouvido falar sobre as Crônicas de Nárnia, que foi ele que escreveu, né? Se você já teve algum contato com esse livro ou com esse título, eu acho que você também já assistiu o filme. Dentre essas outras obras, teve também o livro de hoje que eu trouxe aqui para você, que vai aparecer aqui na tela, porque eu emprestei esse livro para alguém e eu não sei para quem eu emprestei, mas ele vai estar aqui na tela. Vou pedir pro meu editor botar aqui para você. A editora que fez esse livro é Thomas Nelson. E é um livro muito bonito de se tocar, de se ver. Vale a pena aí conferir. Ele também tem para e-book, mas a experiência, como eu falei, a experiência de tocar no livro é muito legal. Se você está em dúvida na sua leitura de um e-book ou de um livro físico, confere esse vídeo aqui que eu vou te dar várias vantagens e desvantagens para você ver lá. Então depois desse vídeo aqui você confere. Então ele escreveu o livro de hoje, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, lá em 1942. E se você perceber muito bem o que estava acontecendo esse ano, isso mesmo, a Segunda Guerra Mundial. Escreveu essas cartas onde foi publicadas em jornais da época. Ao todo, são 31 cartas que esse livro traz aqui para nós lermos. E qual o contexto geral, qual é a linha geral desse livro? C.S. Lewis ele vai se colocar como um personagem e essas cartas são escritas de um diabo muito mais experiente que voltou para o inferno. Ele já estava aposentado, ele voltou para o inferno para pegar ali um cargo mais burocrático. Entende-se que lá no inferno tem várias, como se fosse uma academia, digamos assim. Novos diabos estão entrando e os diabos mais velhos, eles treinam esses diabos mais novos para instruir Vermelindo, que é o diabo que vai atentar o personagem paciente. Aqui ele não deixa claro quem é o personagem paciente, mas ao ler o livro você vai entender que é uma pessoa jovem, bem jovem, então ali Vermelindo tem a missão dele é atentar aquele paciente. O primeiro motivo que eu trouxe aqui é que você vai entender que o diabo quer que sejamos extremistas. Se você é cristão como eu e acredita que existe um céu e um inferno, esse livro é muito recomendado para você. Bom, nessa parte do livro que está lá na carta 25, é onde o nosso paciente, como eu falei, o personagem que o Vermelindo vai atentar, ele se converte ao cristianismo. Então, Maldonado, que é o diabo superior, que está treinando esse diabo mais inexperiente, fica com muita raiva porque isso acontece. Mas uma coisa interessante é que ele fala para Vermelindo que mesmo ele se convertendo ao cristianismo, ele ainda consegue tentar o paciente. Esse é o primeiro motivo, que você vai ler entendendo que o diabo quer que nós sejamos extremistas. Por exemplo, o cristão ele tem que ser um cristão e mais algum adjetivo. Vai ter que lutar por alguma coisa sobre psicologia, ele vai ser taxado como cristão e a psicologia, cristão e a cura da fé, cristão e a nova ordem mundial. Isso é interessante, parece aqueles filmes de teoria da conspiração. É engraçado. Essa parte do livro, ele quer que o paciente seja uma pessoa muito mais extremista, lute por coisas mais extremistas e não veja aquilo que ele tem que fazer realmente. E ali está perto do seu próximo, amando uns aos outros. Então ele faz que o cristão seja taxado assim. O cristão e mais alguma coisa. Ser cristão é seguir uma única pessoa, né? Que é o próprio Cristo. Então,
Essa é uma parte muito interessante de se ler. Carta 25 aí para você é o primeiro motivo para você ler. Antes de ir para o segundo motivo, quero que tu se inscreva aqui no canal se esse conteúdo está te agregando algum valor. E se você vai ler esse livro também, porque ele é muito interessante. Você que quer começar leituras novas, leituras assim que não seja tão rebuscada, como o C.S. dispõe às vezes, mas é uma boa obra de começo. Então se inscreve nesse canal aqui para receber mais conteúdo como esse. Feito mexão, bora pro vídeo. E o segundo é, você vai entender que o sentimento de posse afasta o homem de Deus. Vou começar esse tópico com um grifo de C.S. Lewis. Aliás, todo e qualquer sentimento de posse deve ser encorajado a seres humanos, levantando reivindicações de propriedades que soam totalmente engraçadas, tanto no céu como no inferno. E temos que garantir que tenham essa atitude. Ele vai colocar aqui que o sentimento de posse, quando a gente fala meu marido, minha esposa, meu cachorro. Então, quando a gente tem esse sentimento de posse, nós temos o domínio sobre as coisas, esquecendo que existe ou esquecendo que tem uma visão de Deus por trás. Só colocando um parêntese aqui, é que nesse livro tudo é o contrário. O grande inimigo é Deus. Então a gente tem que combater esse grande inimigo para que o paciente não possa de maneira nenhuma conhecer esse Deus. Baldonado está falando do próprio Deus. Ele descreve um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus paciente. Então ali nesse livro é muito legal de se ler porque é tudo ao contrário do que a gente conhece. Ele fala sobre levantar reivindicações e fazer disso uma graça, que é deturpar a visão que Deus deu pra gente. Por exemplo, quando Deus dá tempo pra gente, ele quer deturpar que esse tempo não veio de Deus, mas sim que nós fazemos esse tempo. Quando alguém quer a sua atenção, ou quando você é um pai ou uma mãe e seu filho está ali querendo brincar com você, vermelhinho vai colocar na cabeça de paciente que aquela pessoa está roubando o seu tempo. E não é verdade, porque Deus quer que você se importe com aquela pessoa, detrimento do tempo que você tem. Essa parte aí, na carta 21, ele vai fazer com que nós temos a deturpação do que Deus quer pra gente. O livro é muito interessante pelo fato de C.S. Lewis se colocar como um personagem também. E como eu falei ao longo desse vídeo, todas as coisas que nós conhecemos estão ao contrário. Deus é um grande inimigo, mas Maldonado, quando vai falar de Deus, fala que ele é muito... fala só as bondades de Deus. O interessante também é que existe uma academia no inferno que instrui todos os outros diabos mais inexperientes para aqueles diabos que são mais experientes. Uma ótima opção para você ler. Então é tudo isso, meu povo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que tenha te ajudado de alguma forma. De alguma forma para te incentivar a ler esse clássico do C.S. Lewis. Lembrando que ele foi escrito lá em 1942, teve alguma readaptação ali em 1950, quando ele adicionou também cartas. Para você ver que mesmo naquela época sempre existiu essas, digamos assim, esses problemas onde a humanidade vai passar. De uma forma mais leve, C.S. Lewis coloca pra gente ali um enredo muito bacana de se ler. Então essa é uma ótima opção para você que quer começar a leitura aí por C.S. Lewis. E se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve aqui no canal para que eu possa trazer mais. E deixa o like e comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo aqui. Eu te espero no próximo vídeo.